Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem permanecer firmes? Não importa o que a vida jogue em seu caminho enquanto outras desmoronam ao primeiro sinal de problema? E se eu dissesse que Jesus revelou os segredos para desenvolver uma força e resiliência inquebráveis que podem te sustentar em qualquer situação que a vida trouxer? Na mensagem de hoje, vamos revelar essas verdades poderosas que Jesus ensinou. Verdades que podem transformar a forma como você enfrenta cada tempestade, contratempo e desafio. Vamos compartilhar uma história real e poderosa sobre um homem chamado Liam, que achava difícil até mesmo sobreviver, até aprender a aplicar os ensinamentos de Jesus em sua vida. Então, fique conosco até o final e seja abençoado por essa mensagem. Também incentivamos você a dar um like neste vídeo e se inscrever para ajudar a espalhar a palavra de Deus. Pense nisso. Jesus enfrentou traição, rejeição, sofrimento e até a morte na cruz, mas permaneceu firme e inabalável e vitorioso. Ele personificou resiliência e força como ninguém mais. E a parte mais poderosa é que ele compartilhou o próprio fundamento dessa força conosco. Nesta jornada, vamos explorar ensinamentos que vão além do conforto e de soluções superficiais, que mergulham no cerne do que significa permanecer forte em um mundo cheio de provações. Jesus nos ensinou a acessar uma fonte de força que o mundo não pode dar e que nunca poderá tirar. Então, se você está pronto para descobrir essas verdades profundas, verdades que podem redefinir a forma como você encara cada obstáculo, vamos abrir nossos corações e nos preparar para receber as chaves para uma vida resiliente e vitoriosa através de Jesus. Número 1. O poder de confiar em Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, caminhemos no poder da confiança, confiando em Deus com uma profundidade que vai além da mera crença, mas com uma confiança que sabe que Ele é o orquestrador de cada resultado, o arquiteto de cada vitória e a âncora de cada alma em mares tempestuosos. Jesus nos ensinou esse segredo para a resiliência ao nos lembrar: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Mateus 6,34. Veja, a resiliência não é a ausência de medo ou a negação dos desafios. É a decisão de colocar nossa confiança não nas soluções frágeis e temporárias deste mundo, mas no fundamento inabalável da orientação divina de Deus. Quando as ondas da vida se erguem contra nós, muitas vezes lutamos para ter controle, sentindo como se cada resultado dependesse de nossa própria força. No entanto, Jesus nos assegura que não há necessidade de se apegar ao controle quando estamos sob a proteção de Deus. Essa confiança profunda em Deus não é uma fuga, é uma âncora. Ela nos permite liberar nossa necessidade de controlar, de nos preocupar, de resolver cada problema e, em vez disso, abraçar o tempo, a provisão e a paz perfeita de Deus. A confiança nos liberta para permanecermos resilientes, certos de que o propósito de Deus sempre está em agir mesmo nos tempos mais difíceis. Número 2. O segredo da humildade diante de Deus e dos outros. Vamos mais fundo no poder profundo da humildade. Jesus, o Filho de Deus, ajoelhou-se para lavar os pés de seus discípulos, mostrando-nos que a verdadeira força não está na exaltação, mas no serviço. Quando você se inclina, meus amigos, quando você se humilha na presença de Deus e dos outros, entra em um reino de força divina que o mundo não pode compreender. A humildade é a fonte da resiliência, pois nos leva ao fim de nós mesmos, ao ponto em que reconhecemos nossas limitações e nos tornamos vasos da graça infinita de Deus. Pedro nos ensina: humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, em 1 Pedro 5,6. O coração resiliente não é orgulhoso nem autossuficiente. Ele sabe que cada batalha, cada luta e cada triunfo pertencem a Deus. Na humildade, encontramos a coragem de depender da força de Deus, sabendo que o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, em 2 Coríntios 12:9. Quando nos abaixamos, Deus nos eleva. Quando servimos a outros, encontramos uma força que não é nossa. Número 3.
O segredo da compaixão pelos outros. Jesus nos ensinou a ter compaixão, a amar nossos vizinhos e a carregar os fardos uns dos outros. Isso, meus amigos, é uma fonte poderosa de resiliência. Quando olhamos além de nossas próprias necessidades e estendemos compaixão aos outros, descobrimos uma força que nos sustenta em nossas próprias provações. O próprio Jesus disse: "Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles receberão misericórdia." Mateus 5:7. A compaixão não é fraqueza. A compaixão é coragem revestida de amor. Quando você estende a mão para levantar alguém, quando tira um momento para orar por um amigo necessitado, quando compartilha o pouco que tem, você está personificando a resiliência do próprio Cristo. A compaixão nos aproxima de Deus, pois, ao servir aos outros, tocamos o coração dele e nos tornamos canais de sua graça. Quando carregamos os fardos dos outros, acessamos uma força além de nós mesmos, pois já não corremos essa corrida sozinhos. O ato de dar, de cuidar, de amar torna-se uma troca divina, onde Deus restaura nossas almas, mesmo enquanto derramamos para os outros. Essa resiliência é construída sobre a fundação do amor sacrificial, aquele tipo que nunca se esgota. Número 4. O segredo da perseverança através da fé. A perseverança é o coração da resiliência. A jornada de Jesus até a cruz não foi apenas um testemunho de amor, mas uma lição em perseverança incansável. Ele suportou a agonia, a rejeição, o ridículo, e fez tudo isso com os olhos fixos na alegria que estava diante dele. Hebreus 12, 2. Isso, meus amigos, é o cerne da resiliência. Fé em ação, coragem sob fogo, permanecer firme mesmo quando o chão treme sob nossos pés. Jesus nos ensina que as provações não são obstáculos, mas degraus que nos levam mais perto do propósito de Deus. Cada dificuldade, cada obstáculo é um convite para nos elevarmos, para pressionarmos para frente, para perseverarmos, pois nossa resiliência não está na ausência de dificuldades, mas na presença de uma fé inabalável de que o plano de Deus prevalecerá. Paulo nos lembra: "Sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito." Romanos 8, 28. Suas provações não são em vão. Elas estão preparando você, fortificando você, construindo uma resiliência que o levará até as promessas de Deus. Portanto, permaneça firme, persevere e saiba que cada revés é uma preparação para a maior glória de Deus. Número 5. O segredo da paz interior no caos. Amados, deixe-me falar sobre uma paz que transcende todo entendimento, uma paz que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, para se reconectar, para encontrar quietude, mostrando-nos que a verdadeira resiliência está enraizada na calma da paz interior. Quando a vida se agita ao nosso redor, quando as tempestades açoitam e os ventos uivam, é essa paz interior cultivada na presença silenciosa de Deus que nos mantém firmes. Jesus nos convida a encontrar descanso para nossas almas, a ir até Ele com nossos fardos, a deixar cair os pesos da preocupação, do medo e da dúvida. Essa paz, meus amigos, é um santuário interior, um lugar onde a presença de Deus reina suprema, imune ao caos ao nosso redor. Esta não é uma paz que o mundo pode dar, é um presente divino, um lugar secreto de força onde encontramos Deus em silêncio e Ele fortalece nossos corações. Quando reservamos tempo para habitar na presença de Deus, construímos uma resiliência que desafia cada tempestade, cada provação e cada ataque do inimigo. Então, abrace a paz que somente Deus pode dar e deixe que ela seja a base de sua resiliência, pois quando você está em paz interior, nenhuma tempestade externa pode abalá-lo. Número 6. O segredo do perdão como liberdade. Amados, o perdão não é apenas um mandamento, mas um segredo, uma poderosa liberação para nossos espíritos e almas. Quando Jesus disse a Pedro para perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele não estava apenas sugerindo um número, mas revelando a graça ilimitada do perdão,
uma fonte de liberdade. Quando guardamos amargura, é como carregar um peso pela vida, e a cada passo ele se torna mais pesado. Mas quando perdoamos, cortamos esse peso e o soltamos. O perdão não é apenas para os outros, é para nós. Encontramos liberdade do que antes nos prendia e restauramos nossa força emocional, mental e espiritual. Imagine Estevão, o diácono da igreja primitiva, que enquanto estava sendo apedrejado, olhou para o céu e orou: Senhor, não lhes impute este pecado. Atos 7:60. Ele não estava sobrecarregado pela amargura. Estava livre para ver a glória de Deus, mesmo em seus momentos finais. Isso é o que o perdão faz. Ele abre a visão do céu. Número 7. Um coração grato. Deixe-me dizer algo. A gratidão é um dos pilares mais fortes da resiliência. Quando cultivamos um coração grato, estamos focando na bondade de Deus, não nas nossas dificuldades. Jesus exemplificou isso repetidamente, dando graças antes de partir o pão, sabendo que logo partiria seu corpo por nós. João 11:41. Quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, levantou os olhos e agradeceu ao Pai, mesmo antes do milagre da ressurreição ocorrer. Um coração grato tem poder. Ele reinterpreta nossas provações, transformando-as em testemunhos. Quando você pode dar graças no meio da luta, está mostrando ao inimigo que nenhuma arma forjada contra você pode prosperar. A gratidão reabastece nossa resistência, elevando nosso espírito e nos aproximando do poder sustentador de Deus. Ela diz: Senhor, eu talvez não entenda, mas confio que Tu és bom, mesmo em meio a isso. Número 8. O segredo da fé sobre o medo. Você sabe, Jesus disse repetidamente aos seus seguidores: Não temais. O medo nos paralisa e nos impede de entrar na plenitude do que Deus tem para nós. Quando escolhemos a fé, ativamos a resiliência e não somos mais controlados pelas circunstâncias. Lembre-se de quando Jesus estava dormindo no barco durante a tempestade. Os discípulos estavam aterrorizados, mas Jesus acordou e acalmou a tempestade com uma palavra. Marcos 4:39. Ele não estava abalado porque sabia quem estava no controle. Quando focamos nas promessas de Deus e não na tempestade ao nosso redor, somos capazes de mudar de medo para a fé. Com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar até os vales mais escuros. Deixe-me dizer, quando você tem fé, o medo não pode controlá-lo. Você é capaz de atravessar situações que outros desmoronariam, porque sabe que Deus está com você. Número 9. Propósito divino na dor. Jesus sabia que o sofrimento tinha um propósito. Quando ele carregava a cruz, ele via a redenção que ela traria. Amados, nossa dor não é sem propósito. Deus não desperdiça uma dor e não nos deixa no vale sem um plano. Ele usa as provações para nos refinar, para nos aproximar dele, para queimar as impurezas e nos moldar à sua imagem. Tiago 1:2-4 nos diz para considerar tudo como alegria quando cairmos em várias provações, pois o teste da nossa fé produz perseverança. Cada desafio faz parte do grande design de Deus para nos fortalecer e nos preparar para coisas maiores. Como o ouro refinado no fogo, saímos mais fortes e mais radiantes. Abrace o processo, sabendo que Deus está te moldando a cada desafio. Número 10. Buscando a sabedoria de Deus acima de tudo. Jesus não dava um passo sem buscar a orientação do Pai. Antes de escolher os discípulos, ele passou a noite inteira em oração. Lucas 6:12-13. Por quê? Porque a sabedoria humana é frágil, mas a sabedoria de Deus é eterna, sólida e confiável. Quando buscamos a orientação de Deus, somos fortalecidos com a visão divina que nos mantém firmes no meio das incertezas da vida. Provérbios 3:5-6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas. E faz seus caminhos serem retos. Ao buscar a sabedoria dele em primeiro lugar, alinhamos a nós mesmos com uma força que é além de nós.
Não somos mais levados de um lado para o outro pelos ventos da confusão. Estamos ancorados em sua verdade. Número 11. O segredo da consistência na oração. Jesus não orava apenas ocasionalmente. Ele orava consistentemente, revelando que a resiliência é nutrida na comunhão diária com Deus. A oração não era apenas um ato para Jesus. Era sua linha de vida, sua fonte de renovação e força. Em Marcos 1:35, lemos que Jesus se levantava bem cedo, enquanto ainda estava escuro, para encontrar um lugar solitário e orar. Jesus nos ensina aqui que a força é construída na solidão com Deus. A oração não é apenas pedir bênçãos ou favores. É sobre fortalecer nosso espírito, alinhar nossos corações com o coração de Deus e encontrar coragem para enfrentar cada dia. É nessa conexão diária que nossas almas são renovadas, nossos espíritos fortalecidos e nossas mentes equipadas com resiliência divina. Cada vez que oramos, abrimos nossos corações para receber a paz de Deus, sua sabedoria e sua força. Amados, façam da oração seu refúgio e sua força, pois na sua presença vocês encontrarão a resiliência necessária para superar qualquer adversidade. Número 12. O segredo do autocontrole e da disciplina interior. Quando Jesus enfrentou a tentação no deserto, ele não cedeu, mas em vez disso, nos mostrou o poder do autocontrole. Mateus 4:1-11. Ele demonstrou que a resiliência exige um espírito disciplinado. A verdadeira força não está em fazer o que parece bom ou certo no momento, mas em escolher a vontade de Deus sobre os nossos próprios desejos. Jesus resistiu a cada tentação jogada sobre ele, declarando: "Está escrito", nos lembrando de que a resiliência está ancorada em conhecer e obedecer a palavra de Deus. O autocontrole não se trata apenas de restrição, mas de alinhamento. Quando exercemos autocontrole, enraizamos nossas ações na vontade de Deus, e não em nossas emoções passageiras. Amados, se vocês querem ser resilientes, se querem ser inabaláveis, cultivem a disciplina interior, segurem-se firmemente ao que Deus disse e resistam à tentação de ser influenciado por toda tentação e distração. A verdadeira força não vem da ausência de tentação, mas da disciplina de escolher o caminho de Deus, em vez de todas as alternativas sedutoras. Número 13. O segredo da esperança além das circunstâncias. Jesus personificou uma esperança que transcendia todas as dificuldades que enfrentou, mesmo enquanto enfrentava a agonia da cruz. Hebreus 12:2 nos diz: "Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha." Jesus manteve o foco na promessa da ressurreição e da glória além do sofrimento. Da mesma forma, nossa resiliência é fortalecida quando nos ancoramos na esperança eterna das promessas de Deus, e não nas circunstâncias passageiras de hoje. A vida vai te abalar, amado, ela vai te testar, mas quando você mantém os olhos nas promessas de Deus, você encontra uma força que não depende das circunstâncias que você enfrenta. Sempre há um propósito maior nas nossas lutas, uma lição mais profunda que Deus está nos ensinando, uma glória que será revelada. Quando abraçamos essa perspectiva eterna, nossa resiliência é fortalecida e podemos suportar qualquer coisa, sabendo que as promessas de Deus são sempre maiores do que a nossa dor. Número 14. O segredo de amar incondicionalmente. Jesus amou sem limites. Ele não amou apenas aqueles que o seguiam, mas também amou aqueles que se opunham a ele. Ele até amou aqueles que o crucificaram, orando: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lucas 23:24. Jesus nos mostra que o verdadeiro amor, a resiliência é encontrada no amor, um amor que se eleva acima da ofensa, um amor que persevera apesar da rejeição ou da traição. O amor incondicional é uma fonte de resiliência porque nos liberta da necessidade de retaliar, de guardar ressentimentos ou de buscar vingança. O amor nos capacita a permanecer firmes e inabaláveis. Não importa a crítica, a traição ou o mal-entendido que possamos enfrentar. Esse tipo de amor reflete a força de Deus dentro de nós. Amados,
Quando você escolhe amar sem limites, está declarando que sua força não está no que os outros pensam de você ou na forma como eles te tratam, mas na graça inabalável de Deus dentro de você. Número 15. O último e mais profundo segredo: buscar e aceitar a salvação através de Cristo. A fonte última de resiliência e força nesta vida é encontrada em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Jesus revelou que, através da salvação, somos capacitados pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Romanos 8:11. Com a salvação, nos é dada uma fonte divina de força que está além da capacidade humana. Jesus se torna o âncora de nossas vidas, a rocha sobre a qual nos firmamos. Quando Ele é o Senhor de nossas vidas, temos acesso a uma força que transcende o natural, e o Espírito habitante nos capacita a suportar as provações, resistir à tentação e buscar uma vida de propósito divino. Amados, com Cristo como sua fundação, você tem acesso à força divina, a uma esperança eterna, a uma paz que excede todo entendimento e a uma resiliência que te carregará por todas as tempestades. Busque Jesus e permita que Ele seja o Senhor de sua vida, pois nele você encontrará força para hoje, esperança para amanhã e a resiliência para perseverar até alcançar sua recompensa eterna. Tome essa história transformadora de vida como exemplo de por que as palavras de Jesus são tão poderosas. Era uma vez um jovem chamado Liam, uma alma com o coração de artista que pintava sonhos na tela enquanto lutava com sua própria realidade. Uma realidade marcada por dificuldades financeiras, solidão e ondas de dúvida que pareciam se abater sobre ele a cada dia. Ele era talentoso, sim, mas estava lutando para encontrar um lugar em um mundo que frequentemente celebra o sucesso, mas raramente levanta aqueles que tropeçam em direção a ele. E assim ele estava, indo de um dia para o outro, com a esperança diminuindo a cada semana que passava. Mas em uma tarde fria e chuvosa, Liam se viu entrando em uma pequena igreja, suas mãos geladas e seu espírito cansado, como se o peso de sua alma o tivesse levado até ali. Lá dentro, calor e luz preenchiam o santuário enquanto um pastor falava com uma paixão que tocava cordas que Liam não sentia há anos. As palavras pareciam envolver seu coração, falando sobre Jesus, aquele que enfrentou tempestades e lutas, que suportou o inimaginável, mas nunca se quebrou. Jesus, o inquebrantável, que não apenas sobreviveu, mas conquistou. E enquanto Liam ouvia, sentiu uma agitação em sua alma. Tome essa história transformadora de vida como exemplo de por que as palavras de Jesus são tão poderosas. Era uma vez um jovem chamado Liam, uma alma com o coração de artista que pintava sonhos na tela enquanto lutava com sua própria realidade. Uma realidade marcada por dificuldades financeiras, solidão e ondas de dúvida que pareciam se abater sobre ele a cada dia. Ele era talentoso, sim, mas estava lutando para encontrar um lugar em um mundo que frequentemente celebra o sucesso, mas raramente levanta aqueles que tropeçam em direção a ele. E assim ele estava, indo de um dia para o outro, com a esperança diminuindo a cada semana que passava. Mas em uma tarde fria e chuvosa, Liam se viu entrando em uma pequena igreja, suas mãos geladas e seu espírito cansado, como se o peso de sua alma o tivesse levado até ali. Lá dentro, calor e luz preenchiam o santuário enquanto um pastor falava com uma paixão que tocava cordas que Liam não sentia há anos. As palavras pareciam envolver seu coração, falando sobre Jesus, aquele que enfrentou tempestades e lutas, que suportou o inimaginável, mas nunca se quebrou. Jesus, o inquebrantável, que não apenas sobreviveu, mas conquistou. E enquanto Liam ouvia, sentiu uma agitação em sua alma. Ali estava um homem que não apenas conhecia as dificuldades da vida, mas que permanecia firme diante delas. Naquela noite, Liam sentiu um lampejo de esperança, pequeno, mas radiante o suficiente para penetrar na sua escuridão. Ali estava um homem que não apenas conhecia as dificuldades da vida, mas que permanecia firme diante delas. Naquela noite, Liam sentiu um lampejo de esperança, pequeno, mas radiante o suficiente para penetrar na sua escuridão.
No final do culto, ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, acreditando que essa decisão preencheria os espaços vazios dentro dele com força, paz e propósito. Nas semanas que se seguiram, Liam começou a notar mudanças sutis em sua vida. Alguns trabalhos de arte começaram a chegar até ele e a cada novo projeto sentia uma faísca de inspiração que há muito o evitava. Seu trabalho começou a refletir uma calma e otimismo recém-descobertos e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu como se estivesse respirando livremente. As cores em sua paleta pareciam mais brilhantes, suas pinceladas mais ousadas, e seu coração, que antes estava pesado, sentia-se leve. Mas como costuma acontecer, quando a esperança começa a se enraizar, a vida lança desafios. Um cliente importante cancelou um projeto, o aluguel foi aumentado além de suas possibilidades, e até o relacionamento, antes estável com sua família, começou a se desgastar sob a pressão de mal-entendidos e falhas de comunicação. As mesmas ondas de luta que o haviam levado à igreja voltaram com força redobrada, mais fortes, mais intensas e com vingança. E lá estava Liam, se sentindo tão perdido e derrotado como antes. Em uma tarde de domingo, enquanto o peso de suas cargas ameaçava esmagá-lo, ele sentou-se sozinho em um parque, seu caderno de esboços fechado ao lado, intocado. Suas mãos, antes tão ansiosas para criar, estavam paralisadas pela dúvida e seu coração afundava sob o peso de cada decepção. Naquele momento de solidão, sentiu a aguda dor da desilusão. Ele não havia aceitado Jesus? Não havia entregue sua vida a Ele? Por que então ainda estava lutando? Por que se sentia tão sozinho? Justo naquele momento, uma senhora idosa chamada Senhora. Ethel, com olhos gentis e uma sabedoria esculpida pelo tempo, se aproximou dele, notando seu espírito abatido. Ela sentou-se ao seu lado e começou a falar suavemente, perguntando-lhe como ele estava. Em um raro momento de vulnerabilidade, Liam abriu seu coração e contou a ela sobre sua fé recém-descoberta e o peso das cargas que carregava. A senhora Ethel ouviu, acenando com uma compreensão suave, e quando ele terminou, ofereceu um sorriso gentil. Liam, disse ela, aceitar Jesus é apenas o começo. É o início de uma jornada de vida inteira, não um atalho para escapar do sofrimento. Ela pegou sua Bíblia, desgastada pelo uso e com uma voz firme, porém compassiva, começou a falar sobre resiliência. Jesus não prometeu que viveríamos uma vida sem problemas, mas ele prometeu caminhar conosco por meio deles. Em João 16:33, ele disse: "Neste mundo, vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo." Veja, Liam, seguir a Jesus significa abraçar a mesma resiliência que ele demonstrou. Não se trata de escapar das dificuldades, mas de aprender a permanecer firme nelas, sabendo que ele está conosco a cada passo do caminho. Suas palavras foram como água fresca para uma alma sedenta, e enquanto ela continuava, uma luz parecia retornar aos olhos de Liam. Ela falou sobre a força inabalável de Jesus, como ele se levantava cedo para buscar a solidão e orar, encontrando sua força na comunhão com Deus. A oração, disse ela, não é apenas um lugar onde pedimos bênçãos. É onde encontramos nosso alinhamento com a vontade de Deus, mesmo quando a vida parece uma tempestade. É onde lembramos que sua força é aperfeiçoada em nossa fraqueza. Ela se inclinou para a frente, com os olhos fixos nos dele e continuou. A verdadeira resiliência não vem de evitar o fogo, mas de encontrar a presença de Deus dentro dele. As provações refinam você, e cada vez que você se apega à força dele, você se torna mais forte do que antes. A senhora Ethel compartilhou como Jesus, mesmo quando tentado no deserto, permaneceu firme na palavra de Deus. Ele não cedeu às mentiras do inimigo nem deixou que suas circunstâncias ditassem sua fé. Liam, isso exige que nos ancoremos na verdade de Deus, em vez de nos basearmos em nossos próprios sentimentos ou nas opiniões dos outros. Quando o mundo parece estar contra você,
lembre-se de que a palavra de Deus é a seu favor. Jesus nos mostrou que a verdadeira força vem de permanecer firme na fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece instável. Enquanto ela se despediria, deixou-lhe palavras que penetraram profundamente em seu coração. O segredo da resiliência, disse ela suavemente, é viver como Jesus ensinou, dia após dia, estação após estação, provação após provação. Apoiar-se nele não apenas quando o caminho é fácil, mas especialmente quando ele é difícil. Você encontrará propósito na dor, força na luta e beleza no quebrantamento. Liam voltou para casa com uma determinação renovada. Ele começou a se apoiar em sua fé diariamente, não apenas como um refúgio, mas como uma fundação. Ele se mergulhou na palavra de Deus, permitindo que ela reformulasse seus pensamentos, firmasse seu coração e o lembrasse das promessas de Deus. Ele orava com uma nova compreensão, não apenas pedindo bênçãos, mas pedindo força para crescer através das provações. E à medida que fazia isso, uma transformação profunda tomou conta de sua vida. Seu trabalho floresceu, atraindo novos clientes que não apenas apreciavam seu talento, mas viam algo singularmente inspirador em sua arte. Seus relacionamentos se aprofundaram, construídos sobre entendimento e graça, em vez de expectativas ou medo. O sustento financeiro veio de formas inesperadas, e ele viu portas se abrirem que nem mesmo imaginava bater. À medida que as estações mudavam, a vida de Liam também mudou. Ele não apenas resistiu às suas tempestades, mas encontrou força nelas. E a cada desafio, ele descobria mais da resiliência da qual a senhora Ethel falara. Através da fé, Liam estava vivendo uma vida cheia de propósito. E onde antes ele só via dificuldades, agora via oportunidades. Jesus o guiou pelo deserto, não apenas para sobreviver a ele, mas para prosperar. E Liam sabia em seu coração que nunca mais caminharia sozinho. E assim, antes de orarmos juntos, vamos lembrar que o exemplo de resiliência que Jesus nos dá não está apenas em suas palavras, mas também em como ele viveu sua vida. Ele enfrentou rejeição, traição, sofrimento e até a morte. E ainda assim ressurgiu vitorioso. Por quê? Porque ele sabia de onde vinha sua força. E essa mesma resiliência, essa mesma força inabalável está disponível para nós, se também nos firmarmos nas promessas de Deus e nos ancorarmos em seu amor. Enquanto nos preparamos para orar, venhamos com o desejo de nos enraizar nele, aprender com o exemplo de Jesus e abraçar a força que somente Deus pode fornecer. Vamos orar. Pai Celestial, viemos diante de Ti em reverência, estando neste espaço sagrado de Tua presença. Nossos corações estão abertos, ansiando por mais de Ti. Levantamos nossas mãos e nossas vozes em total rendição, Senhor, reconhecendo que Tu és nossa rocha, nosso abrigo e nossa fonte de força inabalável. Senhor, buscamos uma fé enraizada tão profundamente em Suas promessas que nenhuma tempestade, nenhuma provação, nenhuma palavra de dúvida jamais poderá nos mover. Pai, plante em nós uma resiliência que está ancorada na Sua verdade, fazendo com que nossa confiança em Ti seja a própria fundação sobre a qual nos firmamos. Quando os ventos da vida tentarem nos derrubar, lembre-nos de quem Tu és, um Deus que nunca falha, cujas promessas permanecem para sempre. Senhor, pedimos por sabedoria para abraçar cada dificuldade como um passo em direção a nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Assim como Ele carregou a cruz por um propósito maior do que o mundo pode compreender, ajude-nos a ver cada provação como Sua mão nos moldando, nos refinando, nos formando à Sua imagem. Ensina-nos, ó Deus, a crescer em resistência, a seguir em frente, mesmo quando o caminho parecer escuro, sabendo que a Sua luz nos guiará por cada vale. Que cada luta que enfrentamos seja um lembrete de que Tu estás trabalhando em nós, criando uma obra-prima que reflete a Tua glória. Concede-nos, Senhor, um coração cheio de paz, um espírito de serenidade que vai além do entendimento em meio ao caos,
que possamos descansar na certeza de que Tu estás no controle. Lembre-nos de que cada momento de tumulto é um capítulo na história que Tu estás escrevendo para nós, uma história que fala de vitória, não de derrota. Cobre-nos com Tua paz, Pai, para que no barulho do mundo ouçamos apenas a Tua voz. Pai, oramos por força para suportar cada provação, que possamos caminhar pelo caminho que preparaste diante de nós com perseverança inabalável. Assim como Jesus suportou a cruz, ajuda-nos a carregar nossas próprias cruzes com dignidade e esperança, sabendo que nosso trabalho nunca é em vão quando feito em Teu nome. Dá-nos, Senhor, a resiliência para nos mantermos firmes em Tuas promessas, mesmo quando a jornada for difícil. Que nossos corações sejam fortalecidos com Tua força, nunca cedendo ao desânimo. Senhor, elevamos todas essas orações a Ti, confiando que Tu nos ouves, acreditando que És fiel para cumprir cada promessa. Enraiza-nos profundamente em Ti, para que possamos permanecer inabaláveis, inquebrantáveis e firmes, no poderoso nome de Jesus. Oramos. Amém. Para meus seguidores, se você concorda com esta oração, escreva: Enraiza-me em Tuas promessas, Senhor, nos comentários. Que isso seja uma declaração de nossa fé e confiança naquele que nos mantém firmes em meio a toda tempestade.